Oi, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Me contem o que vocês têm feito de divertido para se divertir nessa quarentena. E aí, fala aí. O que eu tenho feito, eu tenho desenhado. Eu gosto muito de desenhar. Eu tenho feito bastante desenhos para me divertir com Deus e para passar um pouco desse tempo que a gente está tendo de sobra aí nessa quarentena. Bom, hoje eu vim falar um pouquinho, vim dar mais uma aula para vocês, para a gente aprender um pouco mais sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, sobre Jesus. E antes disso eu quero começar orando, tá bom? Então eu vou orar, vamos lá? Pai, obrigada por esse tempo que a gente pode compartilhar mais do seu amor e daquilo que o Senhor tem feito. Obrigada, Pai, eu peço que o Senhor prepare os corações para receber aquilo que eu vou dar na aula hoje, Pai. Eu peço que o Senhor fale através de mim, que não seja eu, mas que seja você falando, Paizinho. E é isso, que seja um tempo divertido, que a gente consiga sentir a sua presença, sabe? E que o seu reino esteja aqui, Pai. Nada disso tem sentido se você não estiver fazendo parte, Paizinho. Então convidamos você a fazer parte dessa aula, a fazer parte desse tempo que a gente vai passar juntinhos agora. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá? A aula de hoje é sobre pensando os pensamentos de Jesus Cristo. Ué, mas eu já não tenho os meus pensamentos? Nicole, por que eu tenho que pensar os pensamentos de Jesus Cristo? Porque nós temos que ser discípulos de Jesus Cristo. E o que é ser discípulo de Jesus Cristo? É imitar tudo o que Jesus Cristo fez. Mas por que a gente tem que ficar imitando Jesus Cristo, gente? Porque nós, por nós mesmos, a gente não sabe como agradar a Deus. Mas Jesus Cristo, Ele se fez homem, Ele veio aqui na terra e Ele agradou em Deus em tudo que Ele falou, em tudo que Ele fez, em tudo que Ele pensou. Por isso nós temos que pensar os pensamentos de Cristo. Mas como eu consigo pensar os pensamentos de Cristo na prática? Quem que me dá esse discernimento? Para explicar isso para vocês, eu separei em 3 pontinhos. O primeiro deles é, para começar a formar os pensamentos de Jesus na nossa mente, a gente precisa parar e ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito de Deus. Mas ouvir a voz do Espírito de Deus, como que isso acontece? Eu vou ouvir a voz do Espírito de Deus, tipo, como eu converso com meu amigo falando e tô ouvindo? Não. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele fala com a gente principalmente através de impressões. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente está lá na igreja e aí vocês estão lá com os seus amigos e os seus amigos falam: já sei, vamos se esconder pra gente não ir na aula, pra gente poder ficar na quadra jogando bola. E aí, você ouvindo seu amigo falar isso, você sente no seu coração uma impressão dizendo: mas isso é errado. Essa impressão é o Espírito Santo falando. Sim, o Espírito Santo, ele nos dá o discernimento de saber o que é certo e saber o que é errado. Só que às vezes a gente esquece, mas a gente tem o Espírito Santo para lembrar. A gente tem o Espírito Santo para lembrar a gente do que é certo e o que é errado. Então o Espírito Santo, ele fala com a gente através de impressões, mas a gente precisa tá sempre pensando em Deus, a gente precisa sempre estar com os nossos pensamentos em Deus para a gente poder ouvir essa impressão, porque às vezes a gente tem essa impressão e fala: e daí que é errado, vou lá e faço. Não, a gente precisa ouvir o Espírito Santo, o que ele está falando com a gente, e a gente precisa obedecer, certo? E isso, quando a gente faz isso, começa a formar os pensamentos de Deus na nossa mente. Beleza? Primeiro ponto, então, é ouvir a voz do Espírito Santo. O segundo ponto é buscar a sabedoria de Deus. Nicole, como eu busco a sabedoria de Deus? Cara, na Bíblia tem um exemplo incrível,
um homem chamado Salomão. Ele pediu sabedoria para Deus e Deus deu essa sabedoria para ele. E aí um dia chegaram duas mulheres dizendo que eram mães do mesmo bebê, de um bebê só. E aí Salomão falou, já que vocês duas são as mães do neném, eu vou cortar o neném do meio e eu dou metade para uma, metade para outra. Quando a mãe verdadeira do neném ouviu isso, ela falou, não, dá o meu filho para outra mulher, mas deixa meu filho vivo, tá tudo bem. Por quê? Salomão, ele foi sábio. Ele sabia que a mãe real do neném, a mãe verdadeira do bebê, não deixaria ele matar o neném e dividir ele no meio. A mãe amava demais e preferia ver ele com a outra mãe do que perder o neném. Então, o que Salomão fez? Ele pegou o neném e deu para a verdadeira mãe esse neném. Isso é um exemplo de sabedoria. Isso é um exemplo de que Salomão, ele realmente conseguiu pensar os pensamentos de Cristo através da sabedoria divina. E com essa sabedoria, ele conseguiu tomar decisões claras, ele conseguiu aconselhar de forma clara uma pessoa. Então ele sabia o que falar, porque ele era sábio, mas ele era sábio porque ele pediu para Deus sabedoria. Então nós precisamos pedir para Deus também sabedoria para que os pensamentos de Jesus comecem a formar na nossa mente e a gente comece a pensar como Jesus. E aí eu vou ler um versículo aqui da Bíblia que diz assim: Salomão respondeu: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento e capaz de distinguir entre o bem e o mal. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhes disse: eu lhe darei um coração sábio, capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Isso está em 1 Reis 3, 9 ao 12. Então é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer como Salomão fez e como Jesus fez. Pedir sabedoria para Deus, para que a gente consiga discernir as coisas, para que a gente consiga tomar boas decisões, para que a gente consiga, mais uma vez, entender o que é certo e o que é errado. Beleza? Agora, último ponto e não menos importante. Então, ponto 3. O ponto 3 é ter Jesus como centro da sua vida. O que é ter Jesus como centro da tua vida? É entender de fato que já não sou eu que vivo em mim, mas Cristo vive. Cristo vive em mim. Por quê? Porque eu tenho que pensar como Cristo. Eu tenho que falar o que Cristo falava. Eu tenho que agir como Cristo. Porque Jesus Cristo, ele sabia como agradar a Deus. Jesus Cristo, ele sabe como agradar a Deus. Então a gente precisa entender que copiando Jesus, imitando Jesus, a gente agrada a Deus. E nós como cristãos, nós como filhos de Deus, nós como pessoas que já aceitamos Jesus como nosso Salvador e temos o Espírito Santo habitando a gente precisa saber que precisamos agradar a Deus. E essa é a nossa prioridade. A gente precisa agradar a Deus porque foi Ele que nos criou e Ele nos criou para isso, para adorar a Deus, para nos relacionarmos com Deus. E por isso a gente precisa ter muito gravado no nosso coração esses 3 pontos, que o primeiro é ouvir a voz do Espírito Santo. Então a gente sabe que o Espírito Santo tem voz, o Espírito Santo fala com a gente. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele é vivo e ele fala com a gente. Então a gente precisa parar e conseguir prestar atenção nas impressões que o Espírito Santo está dando pra gente. 2, a gente precisa pedir sabedoria para Deus, porque com a sabedoria a gente consegue tomar boas decisões, a gente consegue tomar decisões que Jesus Cristo tomaria. E 3, a gente precisa ter Jesus como o centro da nossa vida. E todas as vezes que você for fazer alguma coisa, antes pensa o que Jesus faria, o que Jesus pensaria, como Jesus falaria, como Jesus faria. Porque é isso. Ter os pensamentos de Cristo é isso. É pensar o que Jesus faria. É pensar o que Jesus falaria. Tá bom, crianças? E essa é a importância da gente pensar como Cristo. Porque pensando como Cristo, a gente agrada ao nosso Criador. E esse é o motivo da nossa existência, agradar a Deus. Tá bom? Essa foi a nossa aula.
Tô morrendo de saudade de vocês. Logo mais a gente vai conseguir estar todo mundo grudadinho, todo mundo abraçadinho, tendo nossas aulas presenciais muito mais legais, super divertidas, super alegres, cheias de brincadeiras, tá bom? Então assistam essa aula bonitinho, façam todos os exercícios da apostila. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem conversar, podem me chamar aqui no WhatsApp, podem me chamar no Insta, não sei se vocês têm Insta, mas enfim, é isso, tá bom, crianças? Beijo, amo vocês. Tchau! Amigo, eu vou sempre te